Sejam bem-vindos para mais uma edição do TRT Entrevista aqui na programação da TRT-FM, também no YouTube. A gente está aí online para você ver e rever as nossas entrevistas o tempo todo. Começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Eu sou Cleide Coelho e é um prazer enorme para poder falar com você sobre temas importantíssimos aqui no TRT Entrevista. O tema de hoje é sobre mudanças climáticas e impacto no meio ambiente de trabalho. Aqui comigo no estúdio, o doutor Bruno Schoaire. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho aqui em Mato Grosso. Seja bem-vindo ao TRT Entrevista, doutor. Olá, bom dia, Cleide. Muito obrigado por receber. A gente fica muito feliz em te receber aqui. E para a gente poder começar a nossa entrevista, eu gostaria de falar sobre o tema da campanha promovida pelo Ministério Público do Trabalho para poder marcar, o Abril Verde, que agora em 2025, que tem como tema Futuro Sustentável no Trabalho e no Clima. O que se busca pautar nessa edição deste ano, doutor? Cleide, a primeira premissa que é importante destacar nesse ponto é a ideia de que o pressuposto, na verdade, de que o clima ele está passando por mudanças de forma consistente. Então, há uma mudança no padrão climático que está atingindo todos nós, o meio ambiente, e, consequentemente, todos nós, né? A gente pode perceber isso claramente a partir dos eventos, as catástrofes que têm acontecido e as próprias mudanças que a gente mesmo sente, né, no nosso dia a dia. Então, a ideia é trazer esse tema das mudanças, esse fato, né, essa premissa, e tentar construir como isso pode ser combatido, como isso pode ser enfrentado no âmbito do trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho vai tentar construir aí soluções para essa temática, de enfrentamento da temática no campo das relações de trabalho. O Ministério Público também vai promover agora no dia 29 de abril uma audiência pública que tem como tema, claro, as mudanças climáticas e impacto do meio ambiente do trabalho. Eu queria que o senhor explicasse para a gente de uma forma bem sucinta, assim, para que as pessoas consigam entender realmente qual que é o objetivo desse evento, quando vai acontecer, onde vai acontecer e o que vai ser debatido. O evento vai acontecer dia 29, que é a próxima terça-feira, às 9 horas, lá na sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Mato Grosso. E vão participar dessa audiência empresas de diversos setores que potencialmente têm sua atividade impactada por conta das mudanças climáticas. Então, empresas que têm trabalhadores trabalhando a céu aberto ou com outras características que tornem ela... que faz com que as mudanças afetem a atividade dela. Vão ter também os trabalhadores pelos sindicatos, pela área da pesquisa, do ensino também foram convidados algumas instituições de ensino, e na audiência, na verdade, a gente vai debater justamente isso. Como essas mudanças climáticas têm impacto nas relações de trabalho e o que é que o empregador ele precisa fazer, para que possa enfrentar, possa adaptar o meio ambiente de trabalho a essas mudanças. A gente parte da premissa de que as mudanças climáticas afetam o meio ambiente como um todo, mas o meio ambiente do trabalho, o lugar onde o trabalhador está, onde ele desenvolve as suas atividades, ele também é impactado por essas mudanças. E o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de todos, e também do trabalhador, para ter ali os riscos no trabalho reduzidos. Então, diante dessa premissa, dentro dessa ideia, a audiência vai debater isso, como há essa influência das mudanças climáticas e esses eventos adversos no ambiente de trabalho e o que é possível pensar em termos de proteção do trabalhador nesse contexto. Um estudo da OIT, por exemplo, em 2024, então bem recente, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, uma instituição internacional que atua no campo do direito do trabalho e proteção do trabalhador. E ela desenvolveu um estudo em 2024 em que ela apontou diversos fatores decorrentes das mudanças climáticas que têm impacto direto no ambiente de trabalho, como calor excessivo, irradiações solar, por exemplo, também a questão da qualidade do ar, que é impactada por conta das incêndios florestais ou queimadas, que também pode afetar os trabalhadores, e demais catástrofes, enchentes, enfim, que também pode alterar, pode influenciar a dinâmica, a forma como as relações de trabalho elas se desenvolvem. Sim. Doutor, que medidas são consideradas fundamentais para poder garantir a integridade física, mental dos trabalhadores que são expostos, por exemplo,
ao calor extremo, né? A gente mora em Mato Grosso, uma região de altas temperaturas no Brasil, né? Uma das principais. Quais medidas são consideradas fundamentais, assim, hoje, para poder garantir tanto físico e mental? Porque físico, cansaço, e mental porque, né, a gente sabe que o calor acaba influenciando também. Sim. A primeira coisa que é essencial nesse ponto é o tomador de serviço, o empregador, reconhecer esses riscos. Se a gente não reconhece um problema, a gente nunca vai conseguir adotar. Isso acontece na nossa vida pessoal e no trabalho também. Se o empregador não reconhecer esses riscos, ou seja, se ele ignorar esses riscos, obviamente que ele nunca vai adotar medidas, providências adequadas para ele. Então, a primeira premissa é esses perigos que a própria NR1 é uma norma que chama perigos externos, aqueles perigos que não estão ali no ambiente propriamente, são externos, mas eles têm um impacto na saúde do trabalhador, eles devem ser, portanto, considerados. Então, a primeira premissa é a empresa avaliar a sua atividade e, por exemplo, ele tem trabalhadores que trabalham a céu aberto durante o dia. Então, obviamente, aí você tem um risco decorrente da irradiação solar, possivelmente calor, que tem que ser considerado pela empresa. A empresa tem que saber que ele existe e, a partir disso, estabelecer medidas que sejam adequadas para mitigar esses efeitos à saúde do trabalhador. Se a gente pensar no calor extremo, por exemplo, uma temperatura anormalmente alta que está ali afetando trabalhadores que trabalham a céu aberto. A gente pode pensar em algumas medidas, algumas podem ser até simples de organizar desde que a empresa conceba. Por exemplo, a reorganização das atividades de trabalho, de modo que atividades mais pesadas sejam realizadas logo no começo da manhã ou ao final do dia. Então, você modular a forma como você vai organizar o trabalho para que essas atividades expostas ao sol ou mais intensas sejam realizadas ali em períodos mais amenos. Pausas, né, para recuperação térmica, então você ter uma rotina ali de quando tiver muito calor, né, a empresa monitorar esses dados e quando tiver muito calor, ela conceder uma pausa na jornada a fim de que o trabalhador ele se recupere ali dessa exposição, né, e de preferência em um local que seja climatizado ou com umidificador para ele realmente ter essa recuperação da fadiga provocada pelo calor. Outras providências também, casos assim, de ondas de calor muito forte, ou então de uma piora na qualidade do ar muito intensa, né, por conta das queimadas, partículas ali, a interrupção do trabalho também. Isso em casos mais extremos, não como rotina ali todo dia, mas em casos assim, extremos, adotar uma providência de interrupção do trabalho. Também a questão da água, né? Nós, os seres humanos, somos máquinas térmicas, então a gente está sempre trocando calor com a atmosfera. Se estiver muito quente, a gente não vai conseguir dissipar o calor que está em nosso corpo. Então a gente vai passar por o que chama de estresse térmico. A gente vai começar a sentir alguns sintomas, né? Alguns problemas decorrentes desse estresse térmico de que está muito quente e não consegue dissipar calor. E aí, por isso que a ingestão de água é muito importante, né? A ingestão de água e o encorajamento, né? O empregador ver se estão ingerindo água e fazer com que essa ingestão até ocorra. Cobrar isso do cobrar isso, né, Ó, tem que tomar água com frequência tal, tem que usar protetor solar. Por isso. A gente vê Mato Grosso, por exemplo, de altas temperaturas, entregador de, sei lá, de refrigerante, vamos citar assim, porque a gente tem bastante fábricas aqui em Mato Grosso, né? A gente sabe que esse pessoal é ali exposto ao tempo todo ao sol, né? Ao esforço físico. Então, cobrar o protetor solar, né? Colocar uma roupa térmica, né? Para que esse trabalhador tenha também até uma proteção, é isso, né, doutor? Isso, e essa questão da roupa também é importante, porque existem roupas com a coloração que elas absorvem mais calor. Então, que são roupas escuras. Então, se o uniforme da empresa ele é destinado a trabalhadores que trabalham em exposição à radiação solar, ao calor, o ideal é que sejam concebidas, né, que o empregador se organize para fornecer roupa clara, que tem essa absorção menor de energia e vai impactar menos a atividade dele. Então, todas essas medidas, elas têm que ser pensadas pelo empregador, né, pelo tomador de serviço, a fim de serem implementadas de forma corriqueira, né, de forma adequada, e não quando surgiu a onda de calor, todo mundo reclama,
ninguém faz o serviço direito, e aí você acaba tendo impacto na própria produtividade. Então, se a empresa fornece condições adequadas, o empregado sabe que ele vai, nessas condições adversas, tem medidas que vão ser tomadas para a proteger a saúde dele, a tendência é que ele, inclusive, trabalhe de forma mais produtiva, né, sem reclamar tanto. Tem alguém se importando comigo, né? A empresa se importa comigo e está preparada também para esses momentos de extremo calor. Bom, esse é o TRT Entrevista. O nosso tema de hoje é sobre mudanças climáticas e impactos no ambiente de trabalho. Comigo aqui no estúdio, o Dr. Bruno Scioli, é isso? Schoaire, procurador do Ministério Público do Trabalho. E a gente está falando sobre esse tema, principalmente em Mato Grosso, que a gente tem altas temperaturas. Daqui a alguns dias a gente vai ficar quase 200 dias sem chuva, né? O Ministério Público tem recebido denúncias relacionadas ao calor extremo, doutor, enchentes ou situações de emergência, assim? Em determinados períodos do ano, especialmente agosto, setembro, é comum, né? A gente já sabe que chegam várias denúncias de calor excessivo no ambiente de trabalho, né? E aí e a gente lida com isso, né? Sazonalmente não é sempre. Agora, por exemplo, é um cenário em que a gente não está tendo esse tipo de denúncia, mas vai chegar o período mais quente, mais severo, e aí a gente vai receber, sim. É comum, inclusive, em ambientes fechados, né? A gente tem essa denúncia de trabalhadores em que aquele climatizador que dava conta no período normal não está mais dando conta, e aí ele faz a denúncia por conta disso. E aí o empregador, e aí a investigação que o Ministério Público faz, a perspectiva dele, sim, é de que o empregador tem que adotar medidas para que o conforto térmico seja garantido, né? Através de climatizadores, de exaustores, enfim. Tem que ter medidas ali que sejam adotadas para garantir esse conforto térmico no ambiente de trabalho, né? Então, a gente recebe sim, né, nesse período, e a ideia é tentar comprovar e exigir essas providências no sentido de que a empresa garante o conforto térmico na parte de climatização ou, enfim, outro meio adequado. Entendi. Tá, é possível, por exemplo, emitir recomendações formais, sabe, que exijam adaptação nos ambientes de trabalho? O funcionário, né, venha a pedir realmente ali que seja feita essas adaptações, porque por muitas vezes a gente sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Como que funciona isso? Como eu disse, né, o direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado, sim, seguro, o direito à redução dos riscos, a ter um ambiente equilibrado, é um direito fundamental dos trabalhadores. Então a premissa é essa, é um direito dos trabalhadores, e aí a consideração desses fatores de risco, desses perigos, dessas circunstâncias que podem causar algum mal ao trabalhador, alguma lesão, algum desconforto, eles têm que ser considerados e combatidos, né? Então perceba que o Ministério Público, a perspectiva aqui é de solicitar e pensar em medidas para implementar a proteção desse direito fundamental. Então não é algo que é uma opção do empregador fazer ou não fazer. É uma obrigação. É uma obrigação garantir, e as medidas necessárias a gente pode discutir a depender da situação. Agora, o que a empresa não pode é ignorar esses riscos e atuar como se eles não existissem. Né? Fingir que ela não acontece. Se existe, o problema tem que ser conhecido e enfrentado tecnicamente para que as medidas sejam adotadas. Vai depender do caso, do tipo de atividade da empresa. Algumas dessas medidas que eu falei, por exemplo, podem ser facilmente implementadas, outras podem ser mais difíceis. Então a empresa vai visualizar a dinâmica dela, como é que eu atuo, esse risco existe, como é que eu posso atuar, quais medidas eu posso tomar para proteger os riscos. Agora, o que não pode é você degradar o meio ambiente de trabalho, você não garantir um meio ambiente de trabalho saudável. E isso aí é que não pode acontecer. O Ministério Público atua justamente na preservação do meio ambiente de trabalho seguro, equilibrado e saudável para os trabalhadores, né? Para a coletividade dos trabalhadores. Muito bom. Chegamos ao final, viu que rápido? Chegamos ao final do TRT Entrevista. O nosso convidado foi o Bruno Schoaire, procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso. Doutor, eu gostaria de deixar esse espaço para o senhor fazer as considerações finais, convidar também mais uma vez a população para dia 29 de abril, essa audiência pública que vai acontecer. Fica à vontade. Isso é audiência pública, é uma audiência aberta, né, ao público em geral, e estão todos convidados, né, aqueles interessados em debater o tema e conhecer um pouco mais. É um tema que ele tende a ganhar importância na medida em que o consenso científico ele vai se fechando pela existência aí dessa mudança no clima
inclusive a ponto de não chegar mais num ponto de retorno, né? Os cientistas estão pensando que vai chegar uma hora que não vai ter mais ponto de retorno. Então, é um tema que está na ordem do dia, precisa ser pensado, a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre essa adaptação ao ambiente de trabalho, né? Com essas condições, aí, essas medidas especiais também, para pensar uma mitigação da própria mudança climática, né? Então, será que a gente não pode pensar em processos produtivos que emitam menos carbono, que possam ser menos poluentes, que possam garantir, no geral, o meio ambiente, no geral, para todos os seres humanos, né? E aí o Ministério Público entra para garantir que essa transição, vamos dizer assim, ecológica, essa transição energética, transição do modelo produtivo, ela se dê também com a garantia dos direitos dos trabalhadores. Então, um tema que é importante, a importância dele vai ser crescente, está na ordem do dia, e convido a todos aí para o evento. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, agradecer ao Ministério Público, sempre parceiro aqui do Tribunal Regional do Trabalho. A gente chega ao fim do nosso TRT Entrevista, lembrando que você pode ver e rever a qualquer momento esse bate-papo, tirar suas dúvidas, também falar com a gente, acessar nossas redes sociais, @TRT Mato Grosso. Obrigada pela sua presença e até a próxima, gente. Te espero.